Evidenciando noções de futuro próximas ou longínquas, os contos de As Raízes do Amanhã Plantamos Agora oferecem respostas diversas sobre o tempo e o espaço da juventude negra em 8 contos afrofuturistas e afro-brasileiros, traçando em suas histórias ora um respiro, onde o amor, a superação das adversidades e a liberdade são possíveis, ora um alerta para nos lembrar de que estamos reféns de uma realidade que muitas vezes nos proíbe de sonhar. O link para a compra dessa coletânea está aqui na descrição desse vídeo e você pode encontrar no stand da editora Autêntica. Vamos começar então o nosso bate-papo com os autores. Oi, pessoal, obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos começar esse bate-papo com vocês se apresentando, contando um pouquinho da história de vocês. Quem pode começar pra gente? Vamos lá, eu começo. Eu sou Kelly Cristina, eu sou economista. Escrevo já há algum tempo, mas esse é a minha primeira publicação, então estou bastante animada. Oi, meu nome é Valson Souza, eu sou autor, pesquisador e professor. E a ideia de a gente fazer essa coletânea surgiu porque o meu mestrado foi em afrofuturismo. E aí, naquela época, quando eu comecei a pesquisar o tema, a gente ainda tinha poucas pesquisas na área, né? Tinha algumas pessoas pesquisando, a Kênia Freitas, por exemplo, na área do cinema, mas e na literatura a gente encontrava, inclusive, poucas obras, né? Então, a minha ideia desde aquela época, já na pesquisa, era um dia organizar algo, principalmente uma coletânea, porque eu acho que com conto a gente consegue aí ter várias dimensões, né, e várias perspectivas também de escrita. Então, esse foi a primeira ideia, assim, né, de tentar contribuir também para a produção ficcional. E aí, quando eu conversei com o André, da Plutão, o projeto... Por isso que a gente manteve os contos na ficção científica, né, mesmo sabendo que o afrofuturismo também ele está presente na fantasia e no horror sobrenatural. E esse foi o principal objetivo, assim, da gente, né? Ter histórias novas a partir dessa perspectiva também e chamar a atenção para autores negros e autoras negras escrevendo nos gêneros especulativos, né? Tá, já que a gente começou esse bate-papo aí com você agora, explica como vocês chegaram a esse grupo para escrever o livro. Então, como por pesquisar já o tema, né? Geralmente eu sempre fico de olho, assim, em quem está produzindo, principalmente no Twitter, né? Que é sempre um espaço legal para saber o que as pessoas estão fazendo. E um dos aspectos que a gente encontra, assim, porque o afrofuturismo, em termos também de teoria crítica, a gente chama atenção para a falta de representatividade na ficção especulativa, né? E nisso a gente sabe dos dados e sabe que existe poucos autores. E também quando a gente encontra autores, a gente vai ter esses livros mais em editoras pequenas ou mesmo em produções independentes. Uhum. Importante, né? Então, todos os autores eu já conhecia o trabalho de alguma forma. A Kelly, por causa do podcast, né? E do site Lado Negro, da Força, se eu não me engano. Não, Lado Negro Cast, né? Desculpa. A Gigi Diniz com a produção também do Sertão Punk. O Sérgio Mota com a Afroliterária, que eles também falam, né, sobre essa questão da falta de representatividade na literatura. Também fazem um trabalho belíssimo, assim, não só de pesquisa de afrofuturismo também, mas de representatividade. Lavínia, que tem uma produção vasta, né, e ela tem também alguns livros de ficção especulativa, então eu sempre ficava ali de olho. E os dois autores que não puderam estar aqui hoje, né, que é o Stefano Volpi e o Peter Rissati, que também são autores. Eram pessoas que eu já acompanhava o trabalho, já tinha lido algumas coisas também, então todo mundo, assim, que eu pensei em chamar, a gente conseguiu reunir esse time, que para mim é realmente incrível, porque cada autor tem uma perspectiva muito boa e um trabalho muito importante também nas suas vertentes. É muito legal. Você acabou falando um pouquinho de cada um aí e eu queria que a gente continuasse essas apresentações. Vamos lá. Eu sou a Lavínia Rocha, eu sou escritora há 11 anos e também sou palestrante, principalmente em escolas e eventos literários, e sou professora de história. Então eu pego um pouquinho de cada coisa que eu amo, misturo e coloco na minha literatura. Bacana. Eu acho que eu posso ir agora. O meu nome de autora é Gigi Diniz. Eu sou autora de ficção especulativa. Eu sou editora para a Revista Ignoto de Ficção Especulativa e para a Covos Editora,
que é uma editora de ficção especulativa aqui da Bahia. Mas eu tô quase me formando em Química. E eu sou co-criadora do movimento /gênero Sertão Punk, que é um gênero /movimento de ficção futurista nordestina. E uma das grandes referências para o Sertão Punk é o afrofuturismo. Então, adorei ser convidada para participar dessa coletânea. Oi, gente. Eu sou a Isa, eu sou a Pétala. Nós somos irmãs e a gente produz conteúdo literário há mais de 6 anos no Instagram, @afrofuturas. Lá a gente desenvolve um projeto voltado à divulgação de leitura com representatividade, debate e representatividade na literatura. E a gente tem um foco muito grande no nosso gênero preferido, que é a ficção científica, a ficção especulativa, né? E a gente pesquisa futurismo também. A gente desenvolveu o nosso primeiro curso de introdução ao futurismo esse ano. Foi muito legal. A gente publicou o nosso primeiro conto na coletânea Vozes Negras, em 2019. Um conto de ficção científica, futurista também. E esse é o nosso segundo conto. A gente está muito feliz de ser convidada a participar desse grupo de autores que a gente acompanha, né, no nosso trabalho de divulgação. E é isso. Legal. Tem mais quem? O Sérgio. Falta eu sou o Sérgio Mota, eu sou escritor, roteirista e co-criador do Afroliterário, que é um portal para divulgar, promover e discutir o lugar de pessoas negras na literatura. Eu também sou editor da revista Afroliterária, criador e editor, que é uma revista 100% produzida e escrita por pessoas negras. E também sou editor da revista Mafagafo, que é uma publicação nacional de narrativas curtas de ficção especulativa, que foi inclusive onde eu publiquei a minha primeira história, que foi uma noveleta. Na época, Mafagafo era dividida em 4 partes, se chama Ciberbuchicho, e também já publiquei em alguns lugares aí pelo mercado independente, né? Já publiquei uma novela na Amazon chamada Aline na Avenida das Paulistas, que é uma releitura de Alice, uma releitura paulistana aí de Alice, e também já publiquei na Strange Horizons, que é uma revista estadunidense de ficção especulativa. É um conto de realismo animista que traz a magia da ancestralidade africana para a Praça da Sé, aqui no centro de São Paulo. Esse conto se chama Spider. Olha, legal. Já que estou falando com você, então, vou pedir para você explicar primeiro um pouco o seu conto, né? No livro As Raízes do Amanhã Plantamos Agora. O seu conto, ele é o Jogo Fora de Casa, né? Então é um campeonato interplanetário, como é que é isso? Isso. Bom, esse conto, eu vou explicar primeiro. Eu até separei aqui o primeiro parágrafo dele, porque eu acho que ele resume muito bem esse conto, né? O tom dele o primeiro começa assim: e aí, molecada, a gente é mais time, certeza, mas tem que ficar esperto. Os caras lá são catimbeiros, dão porrada, tem que lidar com a altitude, com a pressão, com o ar rarefeito, é frio pra caramba, o corpo fica pesado, a bola corre demais. Nunca é fácil jogar em Marte. Esse é o técnico Silva, que é quem narra essa história, né? Ele está falando com os jogadores desse time, o Casa Futebol Clube, daí também é uma referência ao nome de jogo fora de casa, um termo do futebol, mas também o nome do time, porque é um time de várzea da Casa Verde, na Zona Norte aqui de São Paulo, periferia da Zona Norte de São Paulo. E essa é uma história futurista que mostra como, ao mesmo tempo que o futebol se tornou mais atrativo pela forma que é disputada interplanetariamente, a institucionalização do esporte acabou dificultando o sonho de se tornar um jogador profissional que existe, um sonho comum ainda nas periferias, né? No Brasil, principalmente dentro da população negra, como uma das formas que a população negra se vê no futuro, a população negra periférica. Então, e se vê como figuras de sucesso, né? Então, nessa história, entre todos os times multibilionários que tem por todos os planetas do Sistema Solar, é esse time que se destaca ali, e ele vira a sensação do ano na mídia esportiva, mas ele é um time que, pelas suas condições, não tem investimento, não tem patrocínios, e acaba, mesmo se destacando no Campeonato Paulista, ali não tem
recurso financeiro para disputar o campeonato nacional, o campeonato brasileiro, imagina pelo resto da Terra ou pelo planeta fora, né? Então, mas por conta dessa sensação, dessa alegria que eles transmitiam a partir do jogo deles, eles recebem um convite para um convite que é um desafio para uma partida em Marte, a primeira vez que eles vão sair do planeta, e é contra o atual campeão do Sistema Solar. E esse time de Marte quer provar que é só um timinho de nada ali e tal, eles que são os bons e tal. E essa pode ser a chance para esse time de Marte, é só mais um jogo, mas para esses meninos pode ser a chance de um sonho coletivo ali se tornar real e eles realmente ganharem não só o mundo, mas o sistema solar como um todo. Então a ideia é brincar justamente com essa questão de sonhar e aspirar ser alguém no futuro, né? Legal, Sérgio. Agora eu vou pedir então para a Kelly falar um pouquinho do conto dela, que é o Recomeço, né? E que tem uma pandemia nesse conto, né, Kelly? Esse conto, eu já havia escrito há alguns anos. Quando eu terminei de ler Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda é um livro incrível de horror, e eu particularmente escrevo horror ali, flertando com ficção científica. E ele, diferente do filme, ele dá muito ponto de vista de um último sobrevivente, o último humano só sobreviver a uma grande pandemia. E eu pensei o quanto seria incrível olhar muito parecido. Então a gente acompanha a história de uma médica, eles estão vivendo uma pandemia, e quais são o desdobramento quando você perde alguém muito próximo, quando você está ali vivenciando todo dia dor de outras pessoas, mas também vivenciando o seu próprio luto. Então a partir daí, a gente tem abertura, não vou dar spoiler, mas a gente tem abertura para falar um pouquinho de ficção científica e esses desdobramentos, de como você, mesmo diante dos cenários mais assustadores, você se mantém a esperança, você acaba recomeçando. No fim das contas, assim como o protagonista de Eu Sou a Lenda, ele encontra um recomeço, não é um recomeço assim tão feliz e tão início, mas ele encontra ali a motivação e entende qual é o lugar dele no mundo. Então a ideia do conto era mais ou menos isso, dentro de como eu consigo me sentir num cenário que é claustrofóbico, que é assustador ao mesmo tempo, mas ele pode ser esperançoso. E infelizmente ele coincidiu de sair justamente no meio do que nós estamos vivendo. Então ele torna tudo muito mais real, porque os medos, os anseios são os mesmos que nós estamos passando, ainda estamos em uma pandemia, mas o que passamos no auge da pandemia. Então, agora, espero que seja fácil de se conectar com a protagonista. Agora vamos falar então com a GG Diniz, para que ela conte um pouco do conto dela. Não tem Wi-Fi no espaço. Como é que é isso? Sem Wi-Fi. Então, na verdade, Não Tem Fé no Espaço é um conto sobre a minha relação de amor e ódio com o canto que eu moro. Eu moro no Ceará, sou cearense, nasci aqui. Amo meu pai Ceará, mas eu sou negra. E o Nordeste, como qualquer outra região do país, foi criado por causa da colonização portuguesa. Então, assim, o racismo está na nossa história e provavelmente vai estar no nosso futuro, que está no nosso presente. Então, assim, eu amo meu pai Ceará, mas aqui, tipo assim, como pessoa negra, não é o melhor canto para se morar. Então, Não Tem Fé no Espaço é sobre um quilombo, o quilombo Bom Jardim, que ele foi engolido por um lixão espacial. E aí, o pessoal do quilombo consegue começar a montar uma nave na órbita terrestre para sair da Terra. E o conflito é basicamente como o Estado, às vezes, ele pode cercear a liberdade das pessoas negras de maneiras extraoficiais, de maneiras que, tipo, não é necessariamente fazendo isso, mas na prática é isso que acaba acontecendo. Então, o conflito da história acaba sendo sobre o quilombo contra o governo da República Federativa do Nordeste, que no meu futuro o Nordeste é um país, e a história é sobre eles dando jeito de pegar o beco. É basicamente isso. E aí é uma história sertão punk, que é afrofuturista. Agora, Lavínia, queria que você contasse um pouco, então, desse conto O Show Tem Que Continuar. Então, a ideia desse conto surgiu por causa de um livro que me marcou muito, que é Uma Orquestra de Minoria, do Chigozie Obioma, nigeriano.
E ele é narrado pelo Ti do personagem principal, Ti, né? Em algum, dependendo de como vai pronunciar. E o Ti, ele é um espírito protetor na cosmologia Ibo. E ele que narra a história do personagem principal. Isso é muito legal. E eu fiquei muito viajando nessa coisa da cosmologia Ibo, o que, que é o Xi, o que, que é o Ti, né? A religião e tudo mais. A ideia é mais do que uma religião, né? A visão de mundo que eles tinham e tal. E aí eu trouxe isso para dentro da ficção, né? Da ficção especulativa, e aí eu pensei como seria se tivesse um Ti do Brasil. Como se fosse. Só que de cima, né? Porque teria que ver o país inteiro, né? E tal. Então eu pensei numa nave espacial vendo o Brasil e cuidando do povo negro. Então tem essa nave espacial que cuida desse povo negro e as informações são passadas por códigos. Então tudo que a gente faz, que a gente cria, tudo é passado por esses códigos. Só que está tendo um problema na nave que cuida do Brasil e os outros, que é um outro grupo, está sempre tentando se manter nesse poder e sempre tentando destruir os códigos que a nave espacial que cuida dos negros constrói e tudo mais. Daí os grandes ancestrais, eles criam a Ioluna para ser uma assistente. Só que ela ainda não sabe muito bem como que são as coisas, como que são, porque os grandes ancestrais criam com os sentimentos humanos. Então ela não sabe lidar ainda com raiva, ansiedade, tristeza. E ela descobre que o setor de cultura foi extinto para poder cuidar das problemáticas da virada do século XXI para o XXII. Só que ela fica revoltada, porque ela amou o código chamado samba. E ela está apaixonada e ela não quer mais que isso deixe de existir. E ela quer saber por que não tem mais negros cantando samba na virada do século. Então, o show tem que continuar nesse sentido, que ela quer que a cultura continue, e os sambas continuem, e outros, né, e outras partes da cultura. E ela vai entender para que serve a raiva nesse caso. O que é a raiva, para que serve, como a raiva é capaz de movê-la, né, nos objetivos dos grandes ancestrais. Bacana, Lavínia. Agora vamos falar então com a Isa e com a Pétala para que elas contem sobre o conto Tudo o que Transporta o Ar. Esse conto a gente teve como ideia inicial assim, dele falar sobre diáspora, que é uma coisa que, né, que a gente estava pensando muito no momento, e, né, como população negra no Brasil é uma coisa que está sempre perpassando tudo que a gente vive, basicamente, né? Então, a gente parte dessa história para falar de diáspora, da diáspora de um povo de África, os Irawó, que é um povo que sempre foi muito conectado com as estrelas. Eles sempre tiveram essa vontade de criar raízes entre as estrelas, né? Que é uma coisa, inclusive, que é uma ideia que vem do livro da Octavia Butler, né? E que inspira, inclusive, o nome da coletânea. E a gente não tinha ideia, né, que o nome da coletânea ia ser isso, quando estava escrevendo. Mas a gente, partindo dessas duas ideias, a gente, então, conta a história desse povo Irawó, que eles estão numa diáspora intergaláctica, e eles estão no momento do retorno. Eles foram para um outro planeta e eles estão voltando, né, para a Terra Sul. O povo Irawó é um povo muito tecnológico, né? E nessa viagem, quando eles saem do planeta deles para ir desbravar as estrelas, né, o universo, eles levam consigo a sua principal tecnologia, né, que é a griot. A griot, ela é uma tecnologia de manutenção, né, das histórias desse povo, porque eles entendem que a maior riqueza deles é a história, né? Então, a maior tecnologia deles é uma tecnologia de conservação dessas histórias. E aí a protagonista do conto, ela é uma historiadora, só que como eles têm essa máquina, né, esse organismo vivo, né, que tem uma biotecnologia ali, né? Uma biointeligência artificial, e ela meio que guarda os fatos e as coisas mais concretas assim da história, né, desse povo. A nossa historiadora, ela é uma das pessoas que alimenta a griot. Isso, ela é uma das pessoas que alimenta a griot e alimenta ela com narrativas cotidianas, né, com coisas que ela vive no cotidiano, que ela vê as pessoas do povo dela vivendo, né? Então essas narrativas cotidianas do povo dela é isso que ela registra. E aí ela tem como missão dela registrar, né, durante a viagem, esse cotidiano da viagem. E aí é nisso que o conto vai indo.
né? E nisso ela vai pensando muito sobre diáspora, muito sobre o que significa... Nesse momento que ela estava voltando, esse momento de volta. Todas as questões sobre diáspora vão surgindo muito para ela, e ela vai tentando como a forma melhor de passar aquilo para a griot, né? E reelaborando, né, tudo isso, o que significa a identidade dela enquanto uma pessoa do povo Irauó, o que ela, né, tudo que ela passou, né, vivendo nesse outro planeta, tentando manter a conexão com a identidade dela, com o povo dela, que ela nunca teve contato, na verdade, né, porque ela nasceu nessa travessia, né, então ela nunca teve no planeta de origem do povo Irauó, que é a Terra Sul, mas ela ainda se sente muito terra-sulana por ser parte do povo Irauó. Então ela tem toda essa ansiedade de voltar para casa, né, do povo dela, mas ela também se pergunta se o planeta onde eles estão também não é a casa dela, né? Então fica todos esses questionamentos e é isso que ela vai contando enquanto está contando essa travessia de retorno. E aí tem as questões da viagem, né, que são uma questão lá de conflito do conto, né? Legal, legal. Agora o Valdson vai contar pra gente, então, sobre o conto Com o Tempo em Volta do Pescoço. É o quê? Tem uma história de um colar aí que limita o tempo, é isso? Isso, a questão do Com o Tempo em Volta do Pescoço é realmente literal. Na época que eu comecei a escrever esse conto, eu estava com duas ideias. E uma ideia... o sentimento, na verdade, é da experiência de morar no Distrito Federal. Eu não sei se todo mundo conhece, mas aqui a gente tem várias cidades, né, em volta de Brasília, que a gente chama de regiões administrativas ou cidades satélites. E essas cidades satélites, elas ficam mais distantes, né, então a população que vive nessa cidade é periférica e negra, e geralmente as pessoas saem dessas cidades para trabalhar em Brasília. E aí eu tinha acabado de ler também A Parábola dos Talentos, que é um livro da Octavia Butler, e lá a gente tem uma questão de como a tecnologia também é utilizada para gerar e aprimorar a opressão, né? No sentido de facilitar algumas violências e opressões. E lá, inclusive, tem um colar que é utilizado para escravizar pessoas, só que no caso do meu conto, esse colar é uma espécie de passaporte e que permite as pessoas estarem em Brasília por determinado tempo. Então, quando você mora numa cidade futurista, então não é exatamente a mesma configuração que a gente tem aqui hoje, mas quando você mora em um desses setores, você ganha esse passaporte, que é no formato de um colar, e você ganha, por exemplo, 8 horas diárias para você estar em Brasília para trabalhar, e quando seu tempo acaba, você precisa voltar para sua cidade de novo. Que é muito essa sensação, e o que acontece com cidades dormitórios, né, que a gente chama. Mas aí era justamente essa ideia, né, de pensar num contexto distópico, num conto futurista também, que deixa isso que já acontece aqui hoje ainda mais evidente, né, numa forma ainda mais explícita, essa opressão e essa violência, mas também, e aí de novo, é inspirado por Octavia Butler, tentar apresentar ali pelo menos um sentimento de esperança, né, mesmo em meio ali da distopia, no sentido de que a opressão, ela também não necessariamente vai perdurar para sempre, né? Que a gente consegue mudar a nossa realidade. Aí eu não vou falar exatamente também o que vai acontecer, o que acontece na história para movimentar esse sentimento, essas questões também, mas é isso. Eu acho muito legal que só de vocês contarem, eu já estou aqui imaginando, viajando e imaginando como é ler, né? Como seria ler esses contos. Muito legal, assim, esse trabalho. Agora eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância de contar, protagonizar histórias de projeção de futuros para a população negra. E aí, quem quer falar? Vocês querem? Então tá, eu falo um pouco depois, vocês complementam. A ideia de protagonizar é a gente poder contar nossas próprias histórias. Primeiro que a gente deixa de ser objeto, a gente passa a ser sujeito no sentido de que a gente está controlando a nossa narrativa, então não importa se é afrofuturista ou não, quando a gente conta a nossa própria história, da nossa perspectiva, a gente consegue se colocar e ter o controle e não mais falar e deixar que determinado grupo fale sobre nós, né? Mas que ali a gente tem uma história que a gente está falando da nossa perspectiva, enfim, criando, né? Narrativas a partir desse ponto. E quando a gente pensa na própria dimensão afrofuturista do tempo cíclico, a gente entende que uma das formas da gente conseguir modificar o nosso futuro
E questionar o nosso presente é também permitindo que a nossa população visualize imagens, né? Então, a gente sair daqueles estereótipos que a literatura e outras artes repetem, né, sobre a população negra. Então, a gente sair daqueles mesmos espaços que a gente já está cansado de ver, que são histórias em que homens negros são representados como bandidos, mulheres negras só aparecem, por exemplo, em novela quando é para protagonizar algum papel de empregada doméstica, e não entender essas posições e profissões que são mais desvalorizadas, né, como um problema, mas saber que essas imagens são repetitivas dizem muito sobre o lugar em que a branquitude espera que a gente ocupe, né? Então, a gente poder contar as nossas histórias e a gente se colocar onde a gente quiser, né? E o afrofuturismo permite que a gente faça isso, que a gente repense as estruturas do presente, que a gente volte no passado e modifique alguma coisa, que a gente imagine diversas possibilidades, enfim. E a ficção especulativa nos ajuda, né, a fazer esses exercícios, porque aí a imaginação realmente fica sem limites, né? Então, quando a gente tem esse controle sobre as nossas narrativas, a gente consegue oferecer imagens, né, que são saídas também para as opressões que a gente tem no mundo. Então, a gente questiona o passado e questiona o presente também, mas projetando essas imagens para que a gente possa se ver em diversas possibilidades. Legal. Complementando o que o Valdson falou, acho que isso tem muito a ver com... Tem um livro chamado O Herói de Rosto Africano, né? O Herói com o Rosto Africano, que é um livro que conta histórias ancestrais nossas, e o Fábio Cabral, um outro escritor brilhante de ficção especulativa negra, ele fala que a importância desse herói com o rosto africano é não só a gente se conectar com o nosso passado, mas a gente ver da onde vem nossas raízes, para poder nos dar uma certa cura também para a gente projetar os nossos futuros, a cura dos traumas que a gente tem do passado, né? É importante lembrar que isso de escrever sobre o futuro e nos ver no futuro é um negócio muito poderoso, porque a gente tem que lembrar que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Isso está no mapa, no Atlas da Violência. Então, aquela coisa de o que você quer ser quando crescer, qual o seu sonho, isso sempre foi muito negado pra gente. O sonho era sobreviver, sabe? É sobreviver. O Mano Brown, dos Racionais, já falou isso. Ele já falou que ele não esperava passar dos 25 anos. Tem uma música dele que ele fala que ele tá com 27 anos contrariando as estatísticas, isso em 97. Hoje ele já tá com 50. Então, essa questão de sonhar o que você quer ser quando crescer, você se vê no futuro, nunca foi nos permitido, porque quando a gente via figuras de sucesso, nunca foram os nossos rostos que estavam ali, eram sempre o mesmo padrão, um padrão branco. Então, quando você via um astronauta, um doutor, um médico, um famoso, um milionário, um empresário, são todos brancos. Então, a gente não se via nessas figuras de sucesso. A gente imaginar os nossos futuros é trazer isso, é trazer o direito de sonhar, o direito de nos ver como figuras de sucesso e ter espelhos para isso também, ter figuras que chegam lá e são referências para a gente. Então, acho que o bacana dessa coletânea, o nome dela, Raízes do Amanhã, é justamente isso, é de resgatar a importância desse passado, tomar conhecimento dos valores culturais que a gente tem ao longo da nossa história e não só dos traumas, para que a gente possa, a partir disso, construir um futuro onde pessoas negras estejam lá e não só estejam lá sobrevivendo, mas que estejam lá como figuras de sucesso e referência. Eu gosto muito dessa conexão do movimento, né, do passado com o futuro, porque, assim, eu vou falar como historiadora e professora aqui, que a ideia que a gente trabalha, que a gente vê sendo trabalhar na escola é que a nossa história começou na escravidão. Então, quando a gente pega esse movimento do afrofuturismo, a gente está trabalhando com a importância da nossa ancestralidade, que é um ponto muito forte, né, em muitas culturas de África, né? Então, a gente está pensando em trabalhar que a gente tem uma história antes disso, e uma história que fala muito além, que aconteceram muitas coisas.
E não dá para falar que a gente começou ali no ponto da escravidão. E às vezes os meninos só lembram disso, né? Os meninos, meus alunos e tudo mais. Então, assim, eu gosto desse movimento, que é um momento que lembra a gente, que a gente tem passado e que a gente merece ter um futuro, né? A gente estava falando que a gente não se via, da intenção de que no futuro todo negro morreu. Porque a gente não está em lugar nenhum, aí todos no futuro não tem negro, Então eu gosto dessa... E aí o título, para mim, a gente foi conversando, até a gente chegar nesse título, ele é brilhante por isso, porque ele fala de raízes e ele fala de manhã, que é o que a gente quer mais trazer aqui. Sim, e só complementando assim, acho que é bem isso que vocês falaram, falar sobre futuro é falar sobre presente e passado também, né? Então, como o futuro não existe sempre sem passado e sem presente, né? Então, a gente falar sobre o futuro é reivindicar essa história que foi apagada, né, durante a colonização, e um dos maiores efeitos da colonização para todo o povo colonizado é o apagamento histórico, né, e cultural, e a gente falar sobre o futuro é recuperar isso, afirmar que a gente tem história e que a gente vai continuar tendo história, né, e ter história é ter cultura, é ter herança tecnológica, né, é ter sabedoria, é ter, né, existir, basicamente. Então, esse lance do afrofuturismo de reivindicar a história do povo negro, eu acho que faz com que ele bata tão forte para todo mundo, né? Toda pessoa negra que tem contato com a narrativa afrofuturista. Muito legal, gente. Eu acho que esse bate-papo aqui, ele está sendo muito mais do que o lançamento da coletânea, né? É uma aula que a gente está tendo aqui, certo? E só para complementar também, tudo isso, e com o nome da coletânea também, é importante porque isso é um conhecimento muito das nossas origens mesmo, porque a ideia de um tempo linear é uma ideia eurocêntrica, é uma ideia que nasce nos estudos europeus. Em povos africanos sempre foi muito, sempre se trabalhou muito em diversos povos com o conceito de ciclos de tempo, né? Então, o passado, presente e futuro está sempre conectado, o tempo se repete, o tempo é cíclico, o ontem sempre é importante para o hoje e para construir o amanhã. Kindred, da Octavia Butler, a gente está todo mundo citando Octavia Butler, trabalha com esse conceito. O conceito de Sankofa do povo Akan é isso, né? O conceito cíclico, que inclusive é o Sankofa, para quem for de São Paulo ou visitar São Paulo, no centro histórico de São Paulo, você vê muitos portões que têm referências a Sankofa, que foram feitos por pessoas negras que trabalhavam com fundição de ferro e tudo. E era uma forma de deixar uma marca ali. E também, enfim, tem um dito que eu não do Yorubá, eu não lembro agora como é que é exatamente, mas Exu matou um passarinho ontem com uma pedra jogada amanhã, alguma coisa assim, que também trabalha com esse conceito de que é importante você sempre estar olhando para passado, presente e futuro. Porque está tudo conectado e o que aconteceu ontem vai influenciar o hoje, vai influenciar o amanhã. O que você quer fazer amanhã importa o que você está fazendo hoje. Então, esse conceito é muito nosso e a gente, conforme a gente vai resgatando nossas raízes, a gente começa a perceber realmente a importância disso. Por isso que eu acho que essa coletânea é essencial e a gente foi muito certeiro na escolha do nome. Então. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui na FLIR, tá? Muito sucesso para a coletânea, para as carreiras de vocês. Agradecer também aos outros que não puderam estar aqui, mas com certeza estão acompanhando esse bate-papo. Muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchauzinho, até mais. Tchau. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, gente. Obrigada.